Arendt não é psicanalista, mas seu pensamento complementa Freud e Lacan de forma brilhante. A função paterna é transmissão civilizacional. Quando ela enfraquece, não nasce uma liberdade maior. Nasce a desorientação, a angústia, o colapso da possibilidade de fundar algo novo a partir do velho. Vamos refletir. Você já se sentiu na sua família? Você já sentiu na sua família ou na sociedade ao redor essa perda da transmissão entre gerações? Pais que não conseguem dizer não por medo de perder o filho? Ou filhos que rejeitam qualquer referência por medo de opressão? Deixe nos comentários. Essa crise é nossa, coletiva. No próximo segmento, vamos diferenciar com cuidado a autoridade, autoritarismo, limite, violência, função paterna, machismo, porque é aí que muita confusão cultural acontece hoje. O risco de confusão, autoridade, autoritarismo. Cuidado com as armadilhas. Esse é um dos pontos mais delicados e mais mal entendidos no debate atual sobre o declínio da autoridade paterna. Quando se fala em recuperar a função paterna ou reconhecer a necessidade de limite simbólico, muita gente logo reage. Isso é defesa do patriarcado. Você quer voltar ao pai autoritário? Isso é machismo disfarçado de psicanálise. Não. Precisamos ser extremamente claros para não cairmos nessas confusões que impedem uma reflexão honesta. Primeiro, autoridade, autoritarismo. Hannah Arendt. Arendt é categórica. A autoridade é aquilo que dispensa o uso da violência ou da coerção porque é reconhecida como legítima pela tradição e pela transmissão entre gerações. Autoritarismo, ao contrário, é o exercício arbitrário do poder que se sustenta pela força, pelo medo ou pela manipulação. A autoridade verdadeira não esmaga, ela orienta, transmite, permite que o novo nasça a partir do legado. Quando um pai simbólico diz não a algo que coloca em risco a estrutura subjetiva da criança, por exemplo, não, você não pode fazer tudo o que quer agora, porque há consequências. Isso não é autoritarismo. É transmissão de limite que liberta o desejo para circular de forma estruturada. Autoritarismo seria o pai que bate, humilha, impõe por capricho ou sadismo. A psicanálise condena veementemente esse último. Ela defende o primeiro como condição de subjetivação. Segundo, limite versus violência. Lacan, a castração liberta. Lacan é explícito. A castração simbólica, o não tudo, introduzido pelo nome do pai, é libertadora. Ela corta a ilusão imaginária de completude. A criança, como falo da mãe, o gozo sem falta. Mas, justamente por isso, permite o desejo propriamente dito. Sem castração, o sujeito fica preso na demanda absoluta do outro, na fusão devedora ou na angústia do real sem véu. O limite paterno simbólico não violenta, ele estrutura, ele diz, há uma falta, e é nessa falta que você pode desejar algo seu. Violência seria a imposição de um gozo forçado, a negação da subjetividade, o abuso que impede a simbolização. Lacan chega a dizer que a verdadeira violência é a recusa da castração, deixar o sujeito exposto ao gozo ilimitado do outro. O pai que não castra simbolicamente por permissividade excessiva ou fragilidade é paradoxalmente o que mais expõe a criança ao sofrimento. Terceiro, função paterna versus machismo.
Contardo, Caligares e outros. Caligares, em textos como Hello Brasil e em entrevistas posteriores, é contundente. O patriarcado abusivo, o pai que explora, que domina pela força bruta, que reduz a mulher e os filhos a objetos e é o oposto exato da função paterna simbólica. O patriarcado real, histórico, muitas vezes foraclui o nome do pai. Em vez de metaforizar a falta e introduzir a lei, ele monopoliza o gozo, impede a castração simbólica dos filhos e das mulheres, repete o pai primordial tirânico, sem nunca morrer para viver lei, para virar lei. A função paterna lacaniana é universal, não sexuada biologicamente. Pode ser exercida por figuras maternas, avós, educadores, analistas, desde que opere como significante que barra o desejo ilimitado do outro. Confundir função paterna com machismo é um erro grave. É jogar fora a estrutura simbólica necessária ao desejo, justamente porque ela foi historicamente sequestrada por formas abusivas de poder masculino. A crítica ao patriarcado é legítima e necessária. Abusos existem aos montes e devem ser denunciados e combatidos. Mas abolir o simbólico do pai, descartar a função que introduz lei, limite, transmissão e referência estruturante, é jogar o bebê com a água do banho. O problema não é o poder arbitrário que deve ser criticado. O problema é a ausência de referência estruturante. Quando o nome do pai enfraquece, não surge igualdade ou liberdade plena. Surge desorientação, angústia, supereu tirânico, repetição de abusos em outras formas, parceiros dominadores, autoexploração, cinismo perante toda lei. Na clínica vejo isso o tempo todo, pacientes que rejeitam qualquer autoridade por medo de opressão, mas sofrem profundamente com a falta de referência. Eles dizem, não quero ninguém me dizendo o que fazer, mas chegam desesperados porque não sabem mais o que querem, não suportam frustração, não conseguem decidir. A psicanálise não pede obediência cega, pede reconhecimento de que o sujeito precisa de um não simbólico para desejar algo além da demanda do outro. Resumindo com clareza, a autoridade é transmissão legítima, não violência. Limite a castração libertadora, não abuso. Função paterna é significante universal, não sinônimo de machismo. A crítica cultural ao patriarcado deve continuar, mas sem destruir a função simbólica que permite ao sujeito se constituir. Caso contrário, o que resta é o vazio, sem pai simbólico, sem lei transmitida, sem referência, só resta a angústia do pode tudo, que na prática devora. Vamos refletir. Você já viu essa confusão acontecer? Alguém rejeitando qualquer limite por medo de autoritarismo e acabando mais perdido, ou defendendo a função paterna e sendo acusado de machista? Deixe nos comentários. É importante desatar esses nós. No próximo segmento, vamos ao superior contemporâneo. Como o declínio externo não trouxe liberdade, mas uma tirania interna ainda mais cruel. O superior contemporâneo, a tirania do seja melhor. Curiosamente, e isso é um dos paradoxos mais cruéis da nossa época, o declínio da autoridade paterna externa, o enfraquecimento do não simbólico, não gerou sujeitos mais livres, mais criativos, mais plenos. Gerou exatamente o oposto, sujeitos mais ansiosos, mais inseguros, mais autocobrados do que nunca. O superior de hoje não é mais aquele superior freudiano clássico, que proibia, que dizia, você não pode, isso é proibido, isso é pecaminoso. Ele mudou de tom, de função, de crueldade. O superior contemporâneo não diz mais não pode, ele diz seja produtivo, não fracasse,
realize todo o seu potencial, seja feliz a qualquer custo, mostre que você é capaz, melhore a cada dia, não perca tempo. Você pode tudo, então faça tudo. É uma exigência infinita, positiva, aparentemente motivadora, mas devastadora. Não há mais um limite externo que barra o gozo. Há um imperativo interno que ordena gozar, performar, otimizar, sem nunca permitir descanso. O sujeito não é punido por transgredir, é punido por não atingir o ideal. O fracasso não é mais moral, é ontológico. Se eu não sou melhor, eu não sou nada. Zizek e Han concordam plenamente nisso, cada um com sua ênfase lacaniana e filosófica. Para Zizek, o superior contemporâneo é o superior do gozo. Ele não reprime o prazer, ele ordena o gozo. Mas esse gozo é estruturalmente impossível, porque o gozo pleno é sempre traumático, invasivo, destrutivo. O sujeito é convocado a gozar sem limite. Mas quanto mais goza, consumo, likes, produtividade, sexo sem fim, autoajuda, mais se sente vazio, culpado por não gozar o suficiente. Zizek diz, em vários textos, o colapso do grande outro, a autoridade simbólica, o pai como lei, deixa o sujeito à mercê de um superior que goza em seu lugar. É o gozo do superior, cruel, infinito, sádico. Sem o pai simbólico que metaforiza a falta e introduz a castração. O ideal não é mais um horizonte, é um devorador. O sujeito se torna escravo de um ideal do eu hipertrofiado que nunca se satisfaz. Byung-Chul Han aprofunda isso na chave da sociedade do desempenho. Em Sociedade do Cansaço, ele escreve: o sujeito de desempenho se explora até a morte porque não há mais um outro que o explore. Ele é, ao mesmo tempo, senhor e escravo. O superior não castiga por desobediência, castiga por insuficiência. Han chama isso de violência neural. A autoagressão constante, o esgotamento que vem não da repressão, mas da positividade excessiva. Seja melhor, vira, seja mais, produza mais, otimize mais, e o sujeito se consome porque não aborda a externa que diga chega. Sem o pai simbólico que impõe o não tudo, o superior se torna tirânico. Ele não aceita a falta, ele a nega, ele a transforma em culpa por não ser ilimitado. Na clínica, isso aparece de forma cristalina. Pacientes que chegam dizendo: eu trabalho 12 horas por dia, malho, estudo, namoro, viajo, posto tudo nas redes e ainda me sinto um fracasso. Eu tenho tudo que sempre quis, mas vivo ansioso, como se algo estivesse errado comigo. Eu me cobro tanto que não consigo mais descansar. Parar é sinônimo de morte. O superior contemporâneo não permite o luto da castração. Ele exige a ilusão de completude. Sem o pai simbólico que diz há uma falta, e é nessa falta que você deseja. O sujeito fica preso na demanda de ser o falo do capital, do Instagram, do mercado de trabalho, da família idealizada. O ideal devora porque não há castração que o limite. O resultado, burnout como sintoma de massa, depressão mascarada de falta de motivação, ansiedade generalizada, sensação de que nunca é suficiente. Curiosamente, o declínio da autoridade externa, o pai que proibia não trouxe liberação, trouxe uma nova servidão, a servidão voluntária ao superior do desempenho. Como Zizek gosta de repetir, a liberdade total é a pior escravidão. Sem o não simbólico que organiza o desejo pela falta, o sujeito não é livre para desejar. É obrigado a gozar e o gozo, quando ordenado, vira sofrimento puro. Vamos refletir. Você já sentiu essa tirania interna? Essa voz que diz seja melhor?
mesmo quando você já deu tudo? Ou vê isso em amigos, filhos, pacientes? Deixe nos comentários, porque esse superior cruel é um grande sintoma da nossa época. No próximo segmento, vamos fechar com o que a clínica mostra hoje. E a conclusão sem limite, não há desejo, sem referência à angústia. O que a clínica mostra hoje? Na minha escuta atual, e falo de anos de setting analítico, de atendimentos presenciais e online, de adolescentes, adultos, jovens, pais angustiados e profissionais em colapso, o declínio da autoridade paterna simbólica se manifesta de forma cristalina, quase epidêmica. Não são mais os sintomas clássicos da neurose freudiana, histeria com conversão, obsessão com rituais, nem a psicose lacaniana com fora-oclusão total. São sintomas difusos contemporâneos que apontam para um enfraquecimento estrutural do nome do pai e para a tirania do superior do desempenho. Aqui vão os traços mais recorrentes que vejo no divã hoje. Dificuldade em tolerar frustração. Qualquer não, qualquer espera, qualquer adiamento vira crise. Pacientes relatam: se não consigo o que quero na hora, sinto que vou enlouquecer. Ou eu desisto de tudo, se não der certo logo. A frustração não é mais suportável porque nunca foi simbolizada como falta necessária. Ela é vivida como trauma absoluto, como rejeição total do outro. Sem o limite paterno que diz não tudo agora, a criança e o adulto que ela carrega não aprende que a falta é o motor do desejo. Ela a experimenta como aniquilação. Baixa capacidade de espera. Tudo agora. Tudo precisa ser imediato. Resposta no WhatsApp em segundos. Prazer instantâneo. Resultado rápido. Pacientes jovens dizem: eu não aguento esperar nem 5 minutos por uma entrega. Ou se o vídeo não carrega em 2 segundos, eu fecho. Essa intolerância à espera é o sintoma direto da ausência do não estruturante. Sem o pai simbólico que impõe tempo, adiamento, simbolização da falta, o sujeito fica preso na demanda absoluta, no gozo imediato ou na angústia da espera vazia. Angústia diante de limites. Quando surge um limite, seja de um chefe, de um parceiro, de uma regra social, ou mesmo de um analista que não responde na hora, a angústia explode, porque ele disse não. Ele me odeia, ou limite é abandono. O limite, que deveria ser o operador da castração libertadora, é vivido como violência ou rejeição, porque nunca foi introjetado como lei estruturante. Sem o nome do pai, mediando, o não do outro vira ameaça real, não simbólica. Fragilidade identitária. Identidades fluidas, mas sem eixo. Eu sou isso hoje, amanhã sou outra coisa. Ou eu não sei quem eu sou, só sei o que os outros esperam de mim. Sem a referência paterna que introduz a diferença, o não tudo que separa da mãe, que barra a fusão imaginária, o sujeito não constrói um eu consistente. Fica à mercê do olhar do outro, redes, likes, validação externa, ou preso em identificações múltiplas, sem ancoragem. A identidade vira performance infinita, nunca habitada. Pais têm medo de traumatizar. Vejo isso o tempo todo. Mães e pais que evitam dizer não porque leram que frustração excessiva causa trauma, que criança precisa de validação constante, que limite a violência. Eles querem ser amigos, parceiros, facilitadores. Mas, como Donald Winnicott diria com clareza, a frustração é o que permite a simbolização. Em O Brincar e a Realidade, em texto sobre a capacidade de estar só,
Winnicott explica que a mãe suficientemente boa não satisfaz todas as demandas. Ela frustra de forma gradual e suportável, permitindo que a criança transite do princípio do prazer para o princípio da realidade. A frustração tolerável é o que cria o espaço transicional, o que permite o desejo, a criação, o eu autêntico. A criança precisa do não para desejar. Sem o não, sem o pai simbólico que barra o desejo materno ilimitado, o desejo não se constitui, fica preso na demanda. Me dê tudo agora, ou eu não existo. Na clínica, pais que evitam frustrar os filhos acabam criando sujeitos que não suportam a falta e, paradoxalmente, sofrem mais. Eles chegam ao consultório dizendo: meu filho não aceita um não. Minha filha entra em crise se não ganhar o que quer. O que falta não é afeto, é borda simbólica. Na escuta atual, esses traços se entrelaçam. O adolescente que explode porque o jogo travou por 10 segundos. O adulto que abandona a terapia porque não vê resultado rápido. A jovem que troca de identidade a cada mês, buscando validação em grupos online. O profissional que trabalha 14 horas por dia e ainda se sente inútil. Todos esses sintomas gritam a mesma coisa, sem função paterna simbólica que introduza limite, falta, espera e transmissão, o sujeito não se constitui no desejo. Ele se perde na angústia da indeterminação ou na tirania da performance. A psicanálise não pede rigidez autoritária. Pede o reconhecimento de que a frustração suportável, o não amoroso e estruturante é o que permite ao sujeito desejar algo próprio, e não apenas repetir a demanda do outro. Vamos refletir. Você vê esses traços no seu entorno? Em filhos, alunos, pacientes, amigos ou em si mesmo? Deixe nos comentários, porque a clínica não está isolada. Ela é o espelho da cultura. No próximo segmento, a conclusão. O declínio da autoridade paterna não é a ausência de pai, mas enfraquecimento da função que traz lei, limite e desejo. Sem isso não há liberdade, há angústia. Conclusão. Sem limite não há desejo. Chegamos ao fim dessa reflexão longa e densa sobre o declínio da autoridade paterna e, ao mesmo tempo, ao ponto de partida de tantas angústias que escuto no divã. O que vimos ao longo desse percurso não é uma nostalgia por um passado autoritário, nem uma crítica moralista à sociedade atual. É uma tentativa de nomear, com as ferramentas da psicanálise, um processo estrutural que está afetando profundamente o sujeito contemporâneo. O declínio da autoridade paterna não é só a ausência física do pai, embora essa ausência seja real e dolorosa em muitos casos. Não é só o pai que abandona a casa, que trabalha demais, que se torna amigo, em vez de referência. É o enfraquecimento da função que o pai simbólico representa, a função que introduz. Lei, o não tudo que funda a cultura, como Freud nos mostrou no Totem. Limite, a castração simbólica que Lacan formalizou como metáfora paterna. Transmissão, a continuidade entre gerações que Arendt defendeu como essência da autoridade verdadeira. Referência, o ponto de basta que ancora o desejo e impede o deslizamento infinito no gozo. Sem essa função operando com alguma consistência, o sujeito não se constitui plenamente. A psicanálise não quer voltar ao patriarcado opressor. Aquele patriarcado que, aliás, muitas vezes, fora-cluía o próprio nome do pai ao monopolizar o gozo em vez de
metaforizá-lo. O que a psicanálise defende é estrutura para o sujeito, porque sem limite não há desejo. O desejo só nasce na falta, na barra que o nome do pai impõe ao desejo ilimitado da mãe. Sem barra só há demanda absoluta ou gozo invasivo. Sem falta não há constituição subjetiva. A castração simbólica é o que permite ao sujeito se separar da completude imaginária e entrar na linguagem, no social, no próprio. Sem ela, o sujeito fica exposto ao real sem véu, angústia pura. Sem referência à desorientação, sem transmissão de um não estruturante, sem um pai morto que vira lei, o sujeito perde o eixo, identidades fluídas, sem ancoragem, superior tirânico que cobra performance infinita, angústia diante de qualquer limite. Como eu sempre digo, inspirado em Hannah Arendt, a autoridade como transmissão, em Jacques Lacan, o nome do pai como operador da lei e do desejo. Quando a autoridade simbólica desaparece, não nasce a liberdade, nasce a angústia. Não nasce o sujeito livre para desejar, nasce o sujeito condenado a gozar sem fim, a performar sem descanso, a buscar em objetos transitórios, likes, consumo, relacionamentos fugazes. O que falta estruturalmente? O declínio da função paterna não liberta, escraviza ao superior do seja melhor, ao real do gozo ordenado, ao vazio da indeterminação. Na clínica, isso não é teoria abstrata, é o adolescente que explode por falta de borda, o adulto paralisado por excesso de possibilidades, a mulher que repete abusos em busca de alguém que segure, o profissional que se autoexplora. Até o borno, porque nunca aprendeu a dizer chega. É um sofrimento real de quem cresce sem o não, que estrutura o sim ao desejo próprio. A psicanálise não tem receita mágica nem solução política imediata, mas tem uma escuta que pode ajudar o sujeito a reconstruir transferencialmente um pai simbólico interno. Não o pai tirânico, mas o pai que nega a lei, que transmite a falta como condição de desejo. E quem sabe ajudar pais e educadores de hoje a resgatarem a coragem de frustrar de forma amorosa e simbólica, sem medo de traumatizar. E você já sentiu isso na sua vida? Esse vazio de limite que vira angústia? Essa cobrança interna que substitui o pai externo? Essa busca desesperada por referência? Deixe nos comentários qual o maior desafio paterno que você vê hoje na sociedade brasileira, na sua família, em você mesmo. Sua voz importa. Essas conversas coletivas ajudam a nomear o que estamos vivendo. Curta se essa reflexão fez sentido para você. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal Alan David, psicanalista clínico, para mais análises profundas como esta. Ative o sininho para não perder as próximas. Obrigado de coração por ter chegado até aqui. Um forte abraço e até a próxima análise.